Na semana passada, irmão, nós estudamos o tema da lição número 8, né, obviamente, o tema promessa de paz. E naquela lição iniciamos dizendo que todas as virtudes que emanam de Deus e se instalam no coração do ser humano através da obra do Espírito Santo têm por objetivo transformá-lo à semelhança de Cristo e aproximá-lo do Criador, né? Os atributos comunicáveis de Deus a nós transmite por meio do Espírito Santo, tem por objetivo nos assemelhar cada vez mais a Cristo, né? E adorar ao Criador também. Falamos aqui que quando Deus nos faz uma promessa é porque Ele deseja nos abençoar. Deus não faz uma promessa em vão, à toa, simplesmente de fazer. Se for uma promessa de bênção, né, claro, eu não saberia dizer se Ele tem algum desejo de nos amaldiçoar, porque existem promessas de maldição, mas no caso de promessa de bênção, sim, se Ele faz é porque Ele quer nos abençoar. Vimos que existem inúmeros significados sinônimos para a paz, né? Foi o termo da semana passada: descanso, sossego, tranquilidade, ausência de ruídos, silêncio. O mundo define paz mais como ausência de guerra, mas todos esses significados, na verdade, são correlatos, né? Correlatos um ao outro, mas é no sentido mais profundo, mais bíblico e mais espiritual. Paz quer dizer completude, satisfação plena e felicidade. É algo que liga o ser humano a Deus, não apenas uma paz física, física ou material. Vimos também, em contrapartida a essa paz verdadeira, que é oferecida por Deus, uma falsa paz, a qual é oferecida pelo mundo, uma paz passageira, uma paz passageira, efêmera, transitória. E a lição de hoje tem por tema promessa. O senhor está promessas? Então, aqui na lição apareceu. Quando eu abaixei, por isso que ficou. Eu coloquei, porque quando eu abaixei, eu copio e colo, né? Promessa para paz e filhos. Às vezes eu não copio o S. Não copio o S. Mas amém. Detalhes. Então, o tema da nossa lição de hoje é promessas para pais e filhos. Obviamente, promessas que existem muitas, né? No caso deste tema, e na minha humilde e desprezível opinião, essa promessa, sim, pode ser aplicada ao salvo. Nós temos falado de salvação, não é uma promessa para o crente, porque se ele já tem, ele espera, né? Assim como outras, né? Mas no caso da promessa para pais e filhos, existem promessas. O cristão se converte, casa, forma família, e aí tem promessas que eles precisam alcançar ao longo da sua caminhada. Então, o que temos questionado aqui é como podemos chamar de promessa algo que já é uma realidade para nós, que é o caso da salvação, da regeneração, santificação, justificação e outras virtudes divinas que são geradas pelo Espírito Santo em nós. Mas, no caso das promessas direcionadas às famílias, aí sim podemos chamá-las de promessas. As promessas que têm as famílias como destino, essas sim podem ser consideradas de fato como promessas para os crentes. Por que eu digo isso? Porque se alguém se converte jovem, antes de formar a sua própria família, se converteu, antes de formar a sua família, casar, enfim, ele descobre que existem bênçãos para ele como pais, que ele ainda não é, né? E também para os seus filhos. Isso pode ser um incentivo a mais até para que o cidadão venha querer casar, que hoje está difícil, né? Então existem sim promessas para pais e filhos. Ou seja, o solteirão passa longe.
Paulo, que defendia a lei do celibato, certamente não alcançou essas promessas de pai. De filho, talvez, que todo mundo é filho, né? Mas de pai não. Textual: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O comentário do textual precisa começar com uma pergunta: existem mais mandamentos com promessas na Bíblia? Essa é uma pergunta. Existem mais mandamentos com promessas na Bíblia? Que ele fala que é o primeiro mandamento, né? Por que o primeiro? Não existe, né? Não existe. Os estudiosos aí falam que não existe. Isso aqui é único. Mas por que o primeiro, né? Como se houvesse mais. Muitos têm quebrado a cabeça com esse versículo. Não sabemos qual foi a intenção de Paulo aqui. Eu peguei alguns comentários do Champlin, que é um amigo morto, bem chegado que eu tenho. Entendeu? Recorro aos livros dele, né? E não sabemos, né, qual foi a intenção de Paulo aqui. Alguns se arriscam a dizer que o apóstolo omitiu o restante do texto, por algum motivo, né? Ele não concluiu a sua fala. Esse é o primeiro mandamento. E por dedução, alguns estudiosos entendem que Paulo não completou, se existe segundo, se não existe. Outros afirmam que o primeiro aqui se refere a principal, e não o primeiro, propriamente dito. O principal como o mais importante, né? Outros ainda dizem que o quarto mandamento da lei mosaica também contém promessas de bênção para quem guardar o sétimo dia, sábado. Mas a verdade é que não existem outros mandamentos com promessas claras na Bíblia. Esse é o único. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se a gente for ver na continuação, só voltando um pouquinho aqui no... Aliás, o textual ainda está mais... A verdade prática ainda está mais para baixo, né? E vós pais, o 4, Efésios 6:4. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração de Deus. Aqui não tem promessa nenhuma para os pais. Para os filhos tem, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Né? Se honrar, vai bem contigo. Mas para o pai não, o pai primeiro. Mas o pai também é um filho. O pai também é um filho, já foi filho um dia, né? Verdade, a gente vai estar falando disso aqui. A verdade prática: entre os desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. É interessante observarmos que acontece uma inversão natural acerca dos desafios e responsabilidades na relação que envolve pais e filhos. Uma inversão natural. Né? Podemos dizer que é uma relação de autodependência familiar, no que diz respeito a zelo, responsabilidade um para com o outro, cuidado, né? Assim como acontece com os filhos, que quando novos dependem dos pais, quando velhos são os pais que dependem dos filhos. Não é assim? Então existe naturalmente essa relação. Né? E esta dependência mútua se concretiza de forma contínua e constante na existência humana, como um ciclo vicioso. Os pais cuidam dos filhos, depois de criado, os filhos cuidam dos pais. Você vai falar aquele negócio lá de todo pai é um filho, né? Vamos lá então, a introdução, irmão? Começa aí, por favor. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos.
Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos de que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem ser cumpridas no relacionamento entre pais e filhos. Amém. Então temos aqui uma prévia do que estudaremos nessa lição, né? Falaremos sobre as promessas relacionadas à família, mais especificamente direcionadas aos pais e também aos filhos, né? Direcionado aos pais e também aos filhos, em um contexto bem desafiador, como fala aqui o pastor Reinaldo Renovato, muito desafiador a criação dos filhos. E o pastor Reinaldo Renovato faz questão de dizer que mais desafiador do que criar os filhos é relacionar-se. Ele esqueceu do bem, né? Uma boa relação com os filhos. Relação não é sinônimo de bondade, pode ser coisa boa, você pode se relacionar mal. Então é muito desafiador, mais desafiador do que criar os filhos, se relacionar bem com os filhos. Seria muito aí uma questão de convívio? Sim, conviver bem, relacionar bem, né? O pai adotando tomando ali a sua posição, biblicamente falando, os filhos de igual forma, né? Para que Deus possa encontrar ali, a gente fala encontrar no meio que, como é dizer, né? Deus possa encontrar espaço para agir e abençoar a família como um todo. E o pastor fecha a introdução aqui enfatizando que é no ambiente familiar sadio que as promessas de Deus tendem a se cumprir com mais facilidade. Eu acho meio exagerado a forma como o Caramuru fala sobre essa questão. Ele fala que Deus só abençoa na família. Só abençoa na família. Ele está uma que, digamos assim, exagerada no meu ponto de vista, né? Tipo assim, abençoa a pessoa se estiver na família. Sim, né? ele passa essa impressão de que Deus opera só unicamente no âmbito familiar ali, né? O solteiro que decide não casar, ele é meio que extremista nessa opinião aí. Contradiz o que Paulo fala, né? Que Paulo não casou, né? Sim. Foi a bênção que foi. Mas é uma coisa que não quero luz, né? Não é verdade, não. Deus abençoa jovem, né? Ele casa por muitos motivos, né? Não é só por não querer. Deus abençoa a todos conforme a vontade dele. Então vamos aqui continuar o relacionamento bíblico lá no Luiz. Se quiserem ler e fazer um comentáriozinho breve, pode ficar à vontade, viu? Relacionamento bíblico entre pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo de 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O salmista ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Amém. Bom, para fazer esse comentário aqui, nós vamos primeiro levar em consideração, lembrarmos, né, de que o contexto histórico dos povos antigos era de guerra. Era de guerra e, na maioria das vezes, uma família grande, cheia de filhos, contribuía muito para as vitórias, né? Uma casa bem populosa, né? Cheia de filhos, descendentes, enfim, facilitava as batalhas, né? Então, neste primeiro subtópico, embora o pastor o tenha intitulado por pais e filhos,
é abordada aqui apenas a importância dos filhos. Você que o autor, o pastor Reinaldo, ele omite um pouquinho comentar sobre os pais, ele fala mais sobre os filhos, né? Primeiro no âmbito social e depois no seio da família. Então ele aborda essas duas questões, os filhos como a sua participação na sociedade, né? A influência de uma família que é cheia de filhos, vamos, né? Para com a sociedade, essa influência, e depois na questão do seio familiar. A intenção do salmista ao dizer que os filhos são como flechas na mão do valente é mostrar que através de muitos filhos um pai de família poderá atingir seus inimigos ao longe, como flechas, né? Pode atingir os seus inimigos ao longe. Para vencer os inimigos de perto, o próprio valente pode usar a sua espada, né? Mas, estando o inimigo longe, apenas as flechas poderão atingi-los. Então a ideia é que os filhos são como flechas na mão do valente, né? Alcança o inimigo à distância. A ideia aqui é que os filhos devem ser preparados para ajudar na defesa da família, inclusive indo mais longe que os pais nesse sentido. Seria uma extensão. Os filhos eles podem se espalhar facilmente e estrategicamente vencer os inimigos, né? Considerando aqui, como a gente falou no início, todo aquele contexto de guerra que eles viviam, né? Às vezes família brigava entre si, enfim. Então é nos momentos em que a idade chega que o vigor físico é comprometido juntamente com a disposição para lutar pela defesa do lar, aí então, até mesmo como uma espécie de retribuição daquilo que os pais fez um dia pelos filhos, né? Os filhos assumem a linha de frente na batalha e o saldo de tudo isso é um lar feliz. É mais ou menos um resumo aqui que eu fiz, no que eu entendi, ao ler os comentários sobre filho como flecha na mão valente. Existia assim esse contexto físico, né, de guerra. Hoje os filhos podem ser ensinados, fazendo uma aplicação contextualizando, né, para o Novo Testamento, os filhos podem ser ensinados o caminho do Senhor, através do ensinamento da palavra de Deus, e esses filhos podem ser verdadeiros guerreiros espirituais em defesa do seu lar, né? Em contrapartida a isso, em oposição a isso, tem aqueles que comunicam com o ensinamento, com a busca pelo conhecimento de Deus, né? E aí os filhos debandam para o lado, desestrutura tudo, né? Saem dos caminhos do Senhor, os pais ficam perdidos, lamentando a vida toda, porque não instruiu, não treinou os filhos para que fossem verdadeiros guerreiros, né? Espirituais. Maurício. Vamos lá então, o tópico 2. Olá, querido. Por favor. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor para seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, para que as suas vidas estejam bem, e consequentemente vivam um tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Amém. Esse mandamento com promessa aqui, logo eu lembro que a gente... Eu lembro na escola dominical em Santana, na Mirasolândia ainda, quando eu vi pela primeira vez. O primeiro mandamento com promessa. E a primeira coisa que vem, o primeiro pensamento é quais serão os outros, né? O segundo, o terceiro. Né? O primeiro com promessa, já fica a introdução do PDF tá aí, agora e o resto. Né? Mas não tem, na verdade não tem. Eu levei esse tempo todo, descobri que não tinha outro mandamento com promessa. Pelo menos na Bíblia não, né?
Ô, Danilo, rapidinho, só uma dúvida aqui. Quando diz que Paulo não terminou ou não concluiu essa fala dele do primeiro mandamento, tem-se mais ou menos a época em que ele escreveu isso? Que ele não, como que é? Tipo assim, ele falou que é o primeiro mandamento, certo? Sim, são suposições, né? São suposições do cara. São os estudiosos, os arqueologistas, né? Entendi. Que supõem que ele não tenha concluído, porque ficou meio que o primeiro. Por que Paulo fala o primeiro se não tinha segundo? Ele falaria então o único, né? Nessa ideia do achismo é mais para tentar conjecturar um motivo, talvez, entendeu? Isso. Eles estão tentando explicar talvez é inexplicável, né? Se não dá, não dá. Ele omitiu, você não Fica pode. aí o questionamento para quando a gente subir pro céu, tá? Quem encontra Paulo lá primeiro. Agora, esses questionamentos, essas posições são válidas para que aguçar a nossa mente, Curiosidade. curiosidade. Você não fica ali estático só naquilo, entende? Mas não tem nada concreto não. Bom, o segundo fala sobre o mandamento com promessa para os filhos. Este mandamento com promessa para os filhos, na verdade, é para todos nós. Todos nós somos filhos, irmão Santos tinha falado, né? Mas nem todos nós somos pais, né? Todos somos filhos, né? Aqui acho que todos são pais. Mas, numa referência a todos os homens, todos são filhos, mas nem todos são pais. No entanto, se a promessa, juntamente com o mandamento, é para os filhos e não para os pais, então, tanto o mandamento quanto a promessa são para todos. Entendeu? Todos nós somos filhos, mas nem todos somos pais. No entanto, se a promessa, juntamente com o mandamento, é para todos os filhos, e todos nós somos filhos, a promessa é para todos nós. Se fosse para todos os pais, não era para todos, porque nem todos são pais, mas é para todos os filhos. Primeiro mandamento com promessa, para todos os filhos. Não é para todos nós, também sou filho. Agora, resta a mim me colocar na posição de filho em obediência ao pai, né? Mandamento com promessa a partir de uma obediência. Mas devemos, vamos voltar um pouquinho. Se a promessa fosse apenas para os pais, nem todos alcançariam. Mas devemos fazer a seguinte observação. Para o comentarista da lição, apenas os filhos novos estão em pauta. Então ele, ao longo da lição aqui, a gente lembra a lição aqui, a gente percebe que ele não se refere ao filho velho, e sim às crianças, né? Porque a Bíblia não entra nessa questão de limitação de idade, se são filhos novos, né? O filho, naquele tempo, um filho de 30, 40 anos, se colocava na posição de um servo, de obediente ao seu pai. A gente vê exemplo lá com Davi, né? Tomando conselho com os filhos com Davi e outros reis. Então, os filhos naquela época não é igual os filhos de hoje. 14 anos sai de casa e já são donos do seu nariz, né? Então as promessas para o filho obediente é para o filho de idade infinita, né? Eu entendo assim, mas o autor, a gente percebe no comentário dele, ao longo da lição, que ele se limita a filhos pequenos, né? Mandamento com promessa aos filhos que obedecem aos pais, mas filhos esses pequenos. Mas vamos lá, não poderíamos deixar de mencionar aqui que tal promessa deve ser claramente interpretada como uma promessa condicional. Ela é condicionada exatamente ao mandamento que é a obediência dos filhos ao pai. Então, essa é uma promessa muito clara, né? Vamos só recitá-la aqui. Honra vossos filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento que começa. Então a condição de que vá bem os seus dias, prolongue os seus dias, né? Aí é onde está a promessa, é o mandamento, obedecer aos nossos pais. Essa é a condição. Logo se conclui que se não houver obediência aos filhos rebeldes, não há também o cumprimento da promessa.
dependendo de servir a Deus ou não, amando os pais, essa promessa é feita. Então, essa promessa é feita ao povo de Deus, né? É feita ao povo de Deus no Antigo Testamento. Aí você contextualiza com o povo de Deus no Novo. De hoje, irmão, eu não entendo que é uma promessa feita para a humanidade. Eu não entendo assim, sabe? Porque Deus não se relaciona com ímpio, né? Deus não se relaciona com ímpio. Acho que é João, não fala a memória, 9:31, acho que Deus não ouve a pecador. Então, assim, a promessa é feita para aquele que tem coisa com Deus, né? Que são os povo dele no Antigo Testamento e no Novo a igreja, né? Um filho no mundão aí pode até ser obediente ao pai, mas eles estão debaixo de uma maldição que precisa ser quebrada, né? Precisa se converter e tal. O meu filho, o caminho deve tratar, acontecer de ele. Você falou um negócio aí importante. O moleque chega de 14 anos em diante, ele se acha. Gostou aí. E aí sim, nesse caso, eu já ouvi comentários que essa passagem aí não é necessariamente espiritual. Não. Ensina no caminho que deve andar. Quando ele ficar velho, ele vai lembrar desse caminho. Não do Senhor necessariamente, mas vai lembrar do que foi ensinado para ele. É uma questão de caráter, né? Sim, formação do caráter, faz o bem, não rouba e tal. Ensina no caminho que deve andar. Meu pai mesmo falava muito isso para mim. Eu, antes de me converter, eu não roubava, porque meu pai me ensinou. Né? Depois de me converter, muito mais. Jamais eu vou. Então, quer dizer, meu pai ensinava o bem, sem conhecimento do bem, sem ser do bem. E cumpriu a palavra de Deus. Então é meio que um Deus universal, né? Que sabe o futuro, sabe que eu me converter. Assim como cada um de nós, ele sabe. Então a ideia aqui é que os filhos devem ser preparados para ajudar vamos o 3 agora, né? Não, Chagas. Sim. Obrigado. Mandamento de bênção para os pais. Segundo lado, os filhos devem honrar os pais, eles não devem honrar a eles. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente entre os pais e os filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e esses para os filhos. A tua mulher será uma videira frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira de roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desviem. Amém, irmão. Obrigado. Mandamentos e bênçãos para os pais, os filhos. Bom, aqui nós temos um ponto importantíssimo. A obediência dos filhos converte-se em bênçãos para os pais. A obediência dos filhos converte-se em bênçãos para os pais. Se os filhos são desobedientes, logo se torna uma tribulação para o pai, né? Filho desobediente. Essa obediência está intimamente ligada ao tipo de relacionamento que esses têm com seus pais. Na verdade, a obediência dos filhos aos pais são reflexos do respeito e da comunhão que se vive no ambiente familiar, né? Respeito esse não imposto, exigido, mas adquirido, né? Através de um relacionamento de amor, intermediado pela palavra de Deus, né? Um contexto bem saudável, e você adquire esse respeito e automaticamente a obediência dos filhos a você, como pai, né? Se aos filhos pesa a responsabilidade de obedecer e honrar aos seus pais, aos pais
fica o mandamento paulino do apóstolo Paulo de não provocar a ira de seus filhos. E aqui temos um grande problema. Muitos pais, em função do excesso de falsa masculinidade, eu coloquei aqui só para achumachando, né, em casa, né, aquele estilo meio... Então, em função dessa falsa masculinidade, ou excesso de soberba, arrogância, falta de humildade, não dão o braço a torcer para os seus filhos, né? Ou seja, não reconhecem quando erram, ou melhor, não querem reconhecer o seu erro, né, quando estão errados. Não querem. Conscientemente, voluntariamente, eles decidem não reconhecer o erro para não se mostrar fraco, né, impotente, não assumir que os filhos muitas vezes sabem mais, né? Então isso é provocar a ira dos seus filhos. Eu imagino uma criança entalada com uma carteirada dada pelo seu pai ou por sua mãe. Sabe carteirada, né? Que os políticos famoso que manda aqui sou eu. Exatamente. Mais pra frente eu coloquei alguns exemplos de carteirada. Mas imagine uma criança, irmão, entalada dentro de casa, né? Ao longo dos seus dias aí, com a carteirada dada pelo seu pai e por sua mãe. E aí essa criança vai crescendo, os dias vão se passando, e a criança sempre buscando a oportunidade de provar que seus pais estavam errados. Porque ela não esquece daquilo. Diz que apanha não esquece, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Então você vai convivendo com aquilo como criança. Será que isso acontece? Os irmãos acham, né? Até mesmo nas famílias de crente, né? Pais soberbos que não dão o braço a torcer e provocam a ira de seus filhos. Qual que será o efeito disso tudo depois? São filhos revoltados, filhos que não dão crédito necessário para o pai, que não respeitam, que o pai errou e não assumiu, pais que não pedem desculpa aos filhos. Né? Salmo 2:12 fala, né? Salmo 2:12. Beijai os filhos para que ele não se rie e não se perca no caminho. Tem muitos perdidos aí, às vezes o pai não sabe por quê. Não sabe por quê, porque não assumiram a posição correta de pai. Só um comentário sobre esse detalhe do assumir que está errado, é assumir enquanto o filho tem consciência. Sim. E não se cria, vamos dizer assim, uma casca de mágoa com relação àquilo. Sim. Porque muito relacionamento entre pai e filho, de pai e mãe, ele não se constrói, ele estagna num determinado ponto de visão. Porque o pai ou a mãe erra e não tem a humildade de chegar em tempo. O filho, aí quando o filho cresce, cria certa maturidade, ele já não quer mais saber do assunto, porque ele não carrega aquilo, mas a marca não tem. Sim. E ele poderia agir diferente ao longo da sua vida, mas em função dessa coisa não é. Então é exatamente isso, né? Você errou. A gente, nós, meus irmãos, mães, o meu pai deu uma pisada na bola feia. Deu uma pisada na bola? Feia. Mas nenhum de nós, homem e mulher, o desprezou. O desprezou ele de nada. Né? E aquilo ali, para ele, foi um negócio maravilhoso. Porque nós juntava a ele, levava ele para um junto, entendeu? E aquilo ficou como lição para ele. Ficou como lição. Tá certo. Ainda ficou visão. Ainda a ponto que quando ele faleceu, já tinha sido escutado da minha mãe, na hora de enterrar, o pessoal lá do cemitério perguntou: cadê a esposa do seu Sebastião? Aí a minha madrasta foi lá. Ele falou: como é que é seu nome? Ela falou: Terezinha. Aí ele falou assim: não, aqui não está Terezinha, está Severina. E só ela pode assinar. Mas já somos quitados, mas é ela. Pode assinar. Porque tem mais vamos, né? Vamos lá. E aí, Moisés, por favor? Um do 2.
cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para cultivar. Conforme os textos bíblicos estudados, todavia sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo, o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de estudo bíblico com a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembramos do que o salmista escreveu à igreja quando disseram: vamos à casa do Senhor. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Amém. Não vai concordar. Você não vai concordar. Você não vai concordar. Então, eu vou comentar que eu não sei o que eu fui. Eu não sei o que eu fui, mas assim, desde que terminou o tópico, eu fiquei com um negócio para perguntar. Os irmãos têm costume de pedir desculpa aos filhos? O Moisés não pode negar isso. Você não pode mentir. Você tem costume de pedir desculpa aos filhos quando erram? Tem, meu pai? É difícil, viu? É difícil. É difícil. É difícil. Eu confesso que não foi muitas vezes não, mas já pedi algumas. Já Reconhecer que errou, né, irmão? O irmão não precisava nem falar, que o irmão é muito humilde. Né? Por mais que no meu caso, de todos aqui, a minha filha seja mais nova, eu ainda assim chego, ó, desculpa, ó, papai. Você está ensinando humildade para os filhos, ensinando como ela vai lidar com você mesmo e com outras pessoas, né? Com Deus. Entendeu? Eu já pedi e foi o apelido. O senhor também não precisa nem negar, se erra muito. Brincadeira. Principalmente quando tá jogando uma coisinha lá. Quando tá jogando. Ele do nada ele erra uma carta assim, errei, não era essa carta que era pra jogar. Vamos lá então. O senhor errou quando deixou ele no casamento. Você falou. Como é que é? O senhor errou quando deixou ele no casamento. Ah, mas eu queria casar na época. Já cometeu erro também. Vamos lá. Esse tópico 2 inicia destacando. Esse aqui é um ponto meio polêmico, viu? Mas vamos lá. Inicia destacando o cultivo da palavra de Deus. Cultivar a palavra de Deus na família, né? No âmbito familiar. Como parte do cuidado que todo pai deve ter com seus filhos e do ensino da palavra de Deus, o mais necessário, né? O ensino da palavra de Deus é o mais necessário. Entre todos os cuidados que o pai deve ter, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos é o mais necessário. Agora, todo ensino teórico deve ser acompanhado de ações práticas. Eu não posso só ensinar, né? Como ensinar como ensinador da palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu me preocupo bastante com a minha coerência comportamental. Eu estou falando no contexto familiar, né? Entre família, o Heloísa lá, que a minha família é grande pra caramba, né? Então eu me preocupo bastante nessa questão da coerência comportamental. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu ensino é aquilo que eu faço e é aquilo também que eu cobro da Heloísa como filho. O que eu ensino é o que eu faço e é o que eu cobro a ela, para ser igual, para fazer igual. Eu jamais digo para ela, por exemplo, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Jamais digo. Por exemplo, o culto coletivo a Deus é uma das práticas humanas mais extraordinárias e privilegiadas que nós temos. Nos reunir para cultuar a Deus. Você não vai concordar com isso aqui, a alegria economista. Não, mas é porque isso aí tem uma interpretação para isso, né? Eu acho que o irmão também não concorda, não sei. Se concorda com não, porque uma vez você falou para mim que isso aqui é outro contexto, né? Mas irmãos, a alegria que me serve, vamos à casa do Senhor, é outro contexto.
Mas eu não parei nisso aqui apenas, eu estou dando uma... Né, isso aí seria uma outra questão. Mas vamos lá. Então, só voltando aqui, o culto coletivo, eu vou chegar lá. O culto coletivo a Deus é uma das práticas humanas mais extraordinárias e privilegiadas que nós, os crentes, temos à nossa disposição. Cultuar a Deus, né? Tudo aquilo que os sacerdotes, que Deus exigia no Levítico, é o que nós fazemos hoje, reunir para cultuar a Deus Criador. Então isso, meu, é privilégio que poucos têm, né? Se a gente entender isso direitinho, a gente valoriza isso, dá mais valor. Então, reconhecer o Deus Criador e poder adorá-lo não é para todos. E isso eu não falo da boca para fora, mas com extrema convicção e temor a Deus. Eu sei da importância que isso tem. No entanto, eu digo para minha filha, para a Heloísa, que é mais importante que ela vá para a escola do que para o culto. Eu falo para ela, isso é coerência. É mais importante que ela vá para a escola, no horário de escola, obviamente, falando, né, do que ela ir para o culto. Assim como eu jamais mataria um dia de trabalho para vir para o culto coletivo. Inventar alguma coisa lá, ficar sem trabalhar, para vir para o culto. Entende? Eu estou falando isso aqui para deixar clara a necessidade de sermos coerentes com os nossos filhos no cumprir das prioridades da nossa vida. Então existem prioridades que eu não concordo com de fato, é o próximo ponto que o pastor Reinaldo vai falar sobre as prioridades. Ele coloca lá cônjuge, filhos e igreja local. Eu não concordo muito bem, eu acho que cônjuge e filho é sua família. Família e igreja. Ele separa ali mulher, depois filho, depois... Isso é o próximo ponto. Mas só para concluir aqui, então quando eu falo sobre essa questão da coerência, né, no cumprir, é porque a gente precisa classificar aquilo que é realmente prioridade para nós. Né? A nossa vida é um culto a Deus. Deve ser. E esse momento aqui é apenas mais um. Aqui é coletivo. O meu dia a dia é um culto individual. Eu tenho que tomar posse disso. A minha vida é um culto a Deus. Individual, sabe? Na igreja é coletivo. São dois tipos de cultos que eu presto a Deus. Eu não cultuo a Deus apenas quando eu estou aqui. Eu cultuo a Deus na minha vida. Na minha forma de entender, de pensar, entende? Agora, lógico, estou desfazendo dessa... O autor usou aqui, alegrei-me quando me disseram, né? Não estou desfazendo nada disso não. Né? Então, eu posso dizer ao meu filho, eu não posso dizer ao meu filho, a minha filha no caso, né? Vai cultuar a Deus e eu vou ficar em casa assistindo. Né? Eu não posso dizer, leia a Bíblia e eu não leio. Nunca mostro para ela isso. Ou jejua, ou ora, e eu nada disso. Isso é muita incoerência para o pai. Então os filhos aprendem através das palavras e através dos atos. E eu acredito que mais através das ações. Muito mais através das ações. A gente fala mais que 1000 palavras, né? Então eu passo não forço ela isso, mas eu passo essa visão para que ela veja em mim essa postura de um culto a Deus em todo o tempo da minha vida. Não necessariamente quando eu venho para aqui. Quando eu venho para aqui, às vezes eu não cultuo tanto quanto cultuo em casa. E aliás, em minha casa eu sou o menos convertido que tem. Graças a Deus por isso. Eu sou menos. Mas essa questão, irmãos, não dá para a gente parar nela. Alegria, como me disseram, era o contexto do Antigo Testamento, né? De um templo, de um Deus que estava lá, as pessoas tinham que ir. Obviamente, Davi ele se reencontrava com Deus ao ir ao templo. Né? Os sacerdotes eram assim. Hoje é outro, não tem o que discutir. É porque tivemos Cristo, né? Então... não tem o que discutir. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Ou você entende isso como uma realidade,
ou você vai viver o judaísmo, cara. Não tem outro. Não, eu não tô agredindo você, não. Hã? Sim, ali Jesus desmontou tudo. Jesus desmontou toda a história judaica, entendeu? De como era e como deve ser. Então enquanto a gente não abraçar a ideia de que eu sou um crente em Jesus em todo e qualquer lugar que eu estiver, não apenas na igreja, sabe aquela situação de um pai ser uma coisa na igreja, um pastor e em casa é um monstro e tal? Acontece a realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Entende? E não pode ser assim. Eu tenho a mesma, assim, eu procuro ter, não estou melhor diferente de ninguém, mas eu procuro ter eu adotei esse entendimento, né? E eu procuro ser tanto quanto aqui, a mesma coisa. No que respeita à adoração, ao culto a Deus, né? Então por isso. É o menos crente em casa, ou menos crente? Não, assim, eu não vejo isso, diferença. Por isso que eu não me preocupo em usar terno, pegar a Bíblia, porque é uma só. Gente, nunca quis posição também, porque essas coisas faz não você, mas os outros te julgarem diferente, te olharem diferente. Mas tem um monte de questão por trás disso. Vamos continuar, né? Prioridades na vida familiar. Prioridades na vida familiar. Vamos ler novamente, por favor? Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem sucedida, bem assistida. Amém. As divergências acerca das prioridades, dessa escala de prioridade entre cristãos são muitas as divergências. Mas essas dificuldades não se tem quando se vive em harmonia no lar, né? Um ambiente harmonioso não tem essas divergências. Primeiro isso, primeiro aquilo, não sei o quê, né? Quanto maior for a união familiar, maior é a concordância nos afazeres cotidianos da família cristã. Ao fazer menção aos pré-requisitos exigidos daquele que pretende funções ministeriais, o pastor foi feliz ao dizer que esses pré-requisitos são direcionados prioritariamente aos candidatos ao ministério. Então, marido com a sua mulher, não beber, não sei o que, isso aí é direcionado prioritariamente àqueles que querem alguma posição, que desejam, almejam, né, foram escolhidos para alguma posição ministerial. Não para todos os crentes. Mas o pastor aqui ele fez esse lembrete, mas ele falou que pode ser, sim, adaptado a todos os pais. Obviamente que pode, né? Todos os pais têm que seguir mais ou menos isso. Não é uma exigência para o ministério, mas tem que seguir. Marido da sua mulher, não beberão, amar os filhos, não trair os filhos. Me parece que o que está em pauta aqui é o testemunho social do candidato ao ministério. Testemunho, separar alguém para ser diácono, presbítero. Como é que está o testemunho dele? Como é que está a vida dele diante da sociedade? Os filhos, os vizinhos, né? Paulo esqueceu de perguntar aos vizinhos, né? De repente esse cidadão bate na mulher à noite, ronca muito, né? Então é mais ou menos essa preocupação com a impressão com as ações dele a nível social, né? Ele fala também lá que tem que ter um bom conhecimento da palavra, né? Manejar bem, tudo. Mas o assunto aqui é os filhos. Então, me parece então que está em pauta aqui a questão do testemunho do candidato
ao ministério apenas, testemunho social. E como parte da sociedade, que é a família do candidato, precisa aprovar a sua candidatura, antes mesmo de ser aprovado pelo pastor, pelos seus irmãos. A família dele precisa aprovar, né, a candidatura desse cidadão. Como não é dolorido para um ministro do Evangelho que tem seus filhos longe do seu aprisco familiar? Como não é dolorido a pessoa se dividir entre orar a Deus pelas ovelhas, aquele corpo lá de membros que está no ou então orar pelos seus próprios filhos para que Deus os converta? Ficar aquela luta, né, interna, aquela preocupação emocional dos filhos, dos pais para com os filhos, né? Tudo isso porque não houve um treinamento na palavra de Deus, no ensino, quando deveria ter. Quanto à hierarquia de prioridades mencionada aqui pelo pastor, foi o que eu tinha citado antes, né? Com todo respeito ao comentarista da lição, eu não sigo muito essa escala, onde ele fala que essa escala de hierarquia, né? Essa escala hierárquica de prioridade, o cônjuge, os filhos e a igreja local. Lógico, ele não colocou tudo aqui. Tem Deus, os trabalhos, né? Tem a família, seria o terceiro, e depois a igreja local, congregar, o culto coletivo, né? Irmãos, observem que vem por último a questão da igreja local. Eu, há algum tempo atrás, eu já adotei dentro de mim, na minha mente, né? Como nas lições passadas, no meu coração, que não é coração, é mente, eu adotei já essa questão da igreja, né? A maioria das vezes que a Bíblia faz referência à igreja, fala de um corpo místico de Cristo, né? E não tem nada a ver com a igreja local. E na época, quando foi escrito as cartas, o evangelho, enfim, não existia nem igreja, né? As pessoas se juntavam nas casas. Paulo mesmo congregava, dava ensinamento nas sinagogas. Tomando ali a oportunidade, né, que Jerusalém é cheio de sinagoga, né? Paulo entrava lá e pregava o evangelho. Muitos aceitavam, muitos não, mas o fato aqui é o seguinte: não, a igreja local foi algo que surgiu depois, para que houvesse reuniões coletivas, o que é muito válido e necessário, né? Você precisa cear, você precisa se batizar, você precisa ofertar, você precisa desenvolver os dons espirituais dentro de um contexto coletivo. Você não pode fazer isso sozinho. É uma questão de comunhão, né? Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que se alimentar da palavra de Deus e alguém tem que se alimentar, né? Que no caso é o pastor. Você precisa desse, né? Agora, você precisa entender também, nós precisamos entender também, que na maioria das vezes, não sei questões de percentual, mas na maioria das vezes que a Bíblia se refere à igreja, é o corpo espiritual de Cristo, o corpo místico de Cristo, né? Eu me torno parte da igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, sem necessariamente fazer parte da igreja local, ser membro. Sem igreja é a salvação, sem Cristo não. Sem igreja local, a salvação, sem Cristo não. Bom, onde que eu parei aqui? Eu dando 3 já, né? 10 e 4, dentro do horário. Vamos lá, meu por favor. Disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade aos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Bom, amém. Esse último subtópico do tópico 2
só confirma o que temos dito até aqui, né? Ensinar, exortar e responsabilizar, e se responsabilizar pela formação dos filhos é o papel de todo pai. Porém, deve-se tomar cuidado ao fazê-lo, pois não podemos provocar a ira de nossos filhos. Não se pode fazer uso da famosa carteirada que nós comentamos aqui, comum entre os políticos, do tipo, você sabe com quem está falando? Né? Você sabe com quem está falando? Quem manda aqui sou eu. Eu faço o que eu mando e não faço o que eu falo, o que eu faço, né? Ou ainda, como o pastor Evandro falava muito, eu já ouvi, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Já ouviu muito isso também, né? São falácias, irmãos. São ensinamentos falsos que não cabem para o cristão. O cristão tem que dar exemplo de sua vida, com as suas ações, para poder ser seguido. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não, olha só. Aprender de mim, né? Aprender de mim que sou humilde. Ou seja, o exemplo tem que partir do cristão líder, né? No caso do pai, ele tem que dar o exemplo. E a criança não é nada boa. Eu via muito na época do pastor Evandro que as pessoas não tinham respeito pelo que ele estava. Tinham medo. Tinha medo, né? E quando ele não estava presente, fazia de conta Que por exemplo, se alguém chegar e dizer assim para eu e Montantas, por exemplo, alguém chegar assim e dizer assim, olha, quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se eu falo por irmão Dantas isso, eu estou me referindo a alguém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está tudo certo. Tem eu nisso. Mas quando eu mando quem pode, se você tiver juízo, você obedece. É mais ou menos isso. Não se faz. Entendeu? É como se eu posso mandar, eu estou na posição de você, não, você tem que obedecer e pronto. Isso é muito ruim. Né? Não cabe isso dentro do cristianismo. E isso é o que a gente ouvia, eu acho que é o que houve também. Então são expressões a serem evitadas no reduto familiar cristão. 3. Maurício, por favor. Bênção para a posteridade. Isso. As promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, teve uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz a respeito a vós, aos nossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, há uma promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há a promessa de bens espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo do Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Amém. Bom, o pastor Rinaldo Renovato deu uma certa ênfase aqui na questão das bênçãos de Deus para os filhos. Eu achei um tanto óbvio, né, esse subtópico, para não dizer desnecessário, né? Porque, biblicamente falando, não existem restrições ou limitações da parte de Deus, né, de idade. Não existe, né? Ele fala aqui, tem bênçãos para os filhos no Antigo Testamento, tem bênçãos no Novo, tem bênçãos Isaías, lógico que tem bênçãos para todo mundo. Quem não sabe disso? Estou criticando não, mas só para a gente sintonizar aqui. Então, é meio óbvio, né? Biblicamente falando, não existem restrições ou limitações de idade para receber as bênçãos de Deus. Não tem. O que podemos perceber é que Deus tem seus métodos soberanos de agir em função de sua obra salvífica e que, por inúmeras vezes, Ele convoca também as crianças para que, através delas, Ele demonstre o seu poder ao mundo. Então Deus, por muitas vezes, chama a criança ainda no ventre, né? A criança é abençoada no ventre, chamada por Deus, convocada ali para desempenhar um papel aí em função
da salvação do mundo, de algumas pessoas, enfim. Né? Portanto, o batismo com o Espírito Santo, eu acho que eu pulei uma partezinha aqui, né? O que podemos perceber é que Deus tem seus métodos soberanos de agir em função da sua obra salvífica e por inúmeras vezes Ele convoca todas as crianças para que através dela Ele demonstre o seu poder ao mundo. Portanto, pegando aqui o mandamento da coisa, o batismo com o Espírito Santo, que é o mesmo batismo, que não é o mesmo batismo da conversão, não podemos confundir, né? Tem caráter missiológico e não de cunho pessoal. Eu entender que uma criança está sendo abençoada porque foi batizada com o Espírito Santo, eu estou meio que errado. Lógico, pode ser considerado uma bênção, foi batizado com o Espírito Santo. Mas o objetivo, a finalidade desse batismo, não é abençoar individualmente aquela pessoa. É que ela possa desenvolver esse batismo. Batismo, obviamente, nós sabemos que outorga, né, a dádiva de Deus dos dons. Através do batismo você recebe dons, diversos dons. E esses dons fazem exatamente, missiológico, não soteriológico. O Espírito Santo você já tem, né? Então esse segundo batismo, a segunda bênção, como é chamada, né? E como o pastor se referiu aqui, você pode obviamente entender como uma bênção pessoal que a criança recebe, ou um adulto, enfim, né? Que o assunto aqui é de criança, né? Mas não necessariamente pessoal, individual para ele, mas tem fins missiológicos. Estou só lendo aqui para a gente fechar o ponto. O que significa dizer que na perspectiva do plano redentivo divino, ou seja, na visão divina, essa bênção que as crianças recebem de Deus é uma bênção de natureza coletiva. Ou seja, não são as crianças que estão sendo abençoadas por Deus, e sim o mundo. Né? O mundo é que está sendo alvo da misericórdia divina e, portanto, é ele que está sendo abençoado. Em outro sentido, como eu falei, a criança é abençoada com o Espírito, batizada com o Espírito Santo, é lógico que ela está sendo santificada, está sendo o fato de ser escolhida por Deus, de receber, né, o derramamento do Espírito Santo. Isso é uma bênção pessoal, mas a finalidade é missiológica. Entende isso? Então, tá tranquilo? Então, ninguém se gabe, né? Gabar, né? Batizar o Espírito Santo, agora eu amei, agora eu estou precisando de... Não, isso é lógico. Deus vai dar uma revelação, Deus vai dar uma... Né? Tem pessoas dons de contribuir, dom de orar, tudo através desse segundo revestimento. Eu estou indo no monte. Tá indo? Não, a pessoa fala, agora eu estou indo no monte. Sim. Ele segura, né? Fui batizado, tá bom, agora vai exercitar esse batismo, isso que você recebeu, senão de nada vale. Ô Deus, eu carreguei muitas crianças na escola. E começou lá na escola que eu levava as crianças. Tipo assim, eu levava 10 anos, né? 10 anos. E chegou lá a professora, uma das professoras, dava ensinamento religioso, né? E ela começou a falar umas coisas lá, e o moleque falou para ela assim: a senhora está ensinando isso aí? A senhora lê a Bíblia? A senhora está errada. Tiraram ele da sala. Tiraram ele? Tiraram. Eu não concordo com isso aí, porque eu leio a Bíblia e a senhora está ensinando coisas e não é Bíblia. E é o que é que posso? Eu lá e ela falou um negócio e ele falou que não era. Escolou. Aí tiraram ele da casa, chamaram até o pai dele lá. Aí o pai dele, cristão também, né? Aí falou assim: fala o seguinte, no dia que a senhora for dar a sua aula, ele não vem, porque a senhora
conforme, né? Ele lê a Bíblia. A senhora não lê? está ensinando de profecia. Pois é. Vamos lá, irmãos, pro 2. Família, lugar onde... Vai, querido, novamente, por favor. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente que nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas da nossa intercessão do lar. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Amém. Vejam bem, treinar um adulto é sempre mais difícil do que treinar uma criança, né? Ensinar, doutrinar, a criança acaba sendo não, é um tempo propício por Deus, né? Para que isso seja feito. E a tenra idade, a idade novinha, né? Jovem, e o ambiente familiar são combinações excelentes para o aprendizado, para o ensino da palavra de Deus. Existem muitos, como eu, que um dia vão morrer e vão deixar apenas um legado discreto, né? Pouco expressivo, poucas pedras preciosas na coroa. Existem muitos que vai passar por isso. Mas a grande absoluta maioria dos missionários, pastores, escritores, doutores da escritura, mestres de teologia, pastores, né, que eu já falei, são tudo ex-alunos do EPD. Ou seja, se entregaram ao aprendizado. Podem fazer essa pesquisa que os irmãos vão ver. Escritores, sabe, tá cheio na internet hoje, é uma facilidade muito grande. Você pode ver que são pessoas que se doaram ao aprendizado da palavra de Deus. Então esse é o caminho, né? Começando aí principalmente pela família. E essa consciência acerca da necessidade de aprender sobre Deus é uma responsabilidade que Deus deu aos pais, né? Primeiramente aos pais. Agora, se os próprios pais não gostam de aprender, aí o negócio pega, né? Aí fica feio, né? Como que vai ensinar, né? Eu não sou extremista nessa questão de dizer assim, não, tem que ir para a escola, tem que não sei. A pessoa tem que ter a consciência de querer aprender, né? Ela tem que ter a consciência de querer aprender, de querer Deus, querer conhecer, né? Ela tem que ter, não deixar ela apenas como um momento de culto de ensino, culto de escola dominical, enfim, né? Palestra. Não, ela tem que ter esse desejo de querer orar, querer comunhão com Deus, né? E passar isso para os filhos, porque o lar é o ambiente mais propício para que seja feito. O 3 e último, quem pode ler aí? As que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude, nossas crianças devem ser protegidas físicas, emocionais e espirituais. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias e ânimos que instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida dos nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Amém. Charles Rosell Swindoll, não sei se alguém é mais popular, Charles Swindoll. Charles Swindoll é um escritor já antigo, né? Acho que tem até um apelido de Chuck, se não me engano.
pastor, escritor, radialista, educador americano de 90 anos, em seu livro, Vivendo Provérbios, que aliás é uma sugestão que está aí na revista, Vivendo Provérbios, sugestão da CPAD, ele escreveu o seguinte: ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho. É um absurdo pensar que depois do nascimento de um filho, você automaticamente é um bom pai e uma boa mãe. Da mesma maneira como pensar que ter um piano automaticamente faz de você um bom músico. Então nem todos que geram um filho, né, é verdadeiramente um pai. Essa é a conclusão que a gente pode ter aqui. Como pai de um único filho, talvez eu não seja gabaritado o suficiente para falar como se deve educar ou criar os filhos. Mas é verdade também que alguns que são pais de muitos filhos sequer conseguem conduzir a sua própria vida nos caminhos santos de Deus. A minha contribuição pessoal para este assunto é que devemos ser verdadeiros vigias, protetores, instrutores dos nossos filhos, como Deus é para conosco, né? Ensinando-os sempre por meio de palavras e também por meio dos nossos próprios atos de justiça. A gente deve se preocupar com isso. O pastor destaca aqui 3 tipos de proteção física. 3 tipos de proteção: física, emocional e espiritual. Mas a pergunta é a seguinte: quem suportaria ver seu filho ser surrado por alguém sem fazer alguma coisa para ajudá-lo? Pensem nisso. Quem de nós suportaria ver o filho tomando uma surra e a gente não fazer nada para ajudar? O que foi capaz foi Deus, né? Jesus, né? Exatamente, que viu tudo que aconteceu com Cristo. Acho que ele estava olhando você sendo salvo. Exatamente. Se a resposta foi induziva, né? Foi induziva, né? Se a resposta for ninguém suportaria isso, ver seu filho apanhando e não fazer nada. Se a resposta for ninguém, fique sabendo que o diabo está todo o tempo querendo surrar seu filho e você está fazendo para impedir. Não é? Então aqui a gente já entra aqui na questão física, espiritual e também emocional, né? Os filhos aqui que o pastor Elinaldo colocou. Então, irmãos, acabou assim a nossa lição. Só a conclusão para a gente finalizar. Vocês vão ter algum ponto aí para falar, explicar, sei lá, acrescentar. Mas a conclusão diz assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. 6 minutos na conta aí, viu? 6 minutos. Na verdade, 7. 7, né? 24 agora sim. Mas conta 7 porque... Eu sou um bom cobrador. Irmão, você tem algum comentário, algum acréscimo aí? Fique à vontade, o Moisés já participou demais, mas já falou bastante sobre isso. Muito bem. Esse é um negócio Bom Chagas. Isso até uma coisa a dizer. Eu não sei se eu sou um pai exemplar, se eu sou um bom pai, ou se eles... Não, pai exemplar eu sou essa, não sabe se é exemplo bom ou mal. Você não precisa. O exemplo sempre a gente dá. Então, eu acho que eu, até agora, eu acho que eu não me decepcionei. Filho, né? Tá colocando dias no Tá não. Nunca colocou. Eu sempre pego deles. Você entendeu? Então, você que passou a me conhecer, né? 20 anos atrás. 20 anos atrás,
eu acho que Já percebeu, né? já percebeu alguma coisa diferente. É que o senhor é tranquilo, né, meu Deus? O senhor é tranquilo nas suas ações, nas Estraga suas esse negócio de pensamentos. Relacionamento bem tranquilo, né? Estraga esse Sossegado. negócio de cambuquinha, né? Quando não pode ajudar também não atrapalha, né? É bem na sua, né? Tem aqueles pais que é ditador, aquela coisa, né? Cambuquinha que atrapalha, né? Você tem problema com a mulher. E a detalhada também está indo no mesmo caminho. Aham. Né? A mãe tem que parar para ele. Veja o que o seu avô está fazendo. Se ele estiver fazendo certo, você faça certo. Se estiver fazendo Se estiver errado, fazendo errado, você vai se machucar. Aí já está jogando em direto. Vai estar jogando em direto. Você é obrigado a fazer certo. Não, eu, graças a Deus, meu pai ensinou isso. E quando a gente faz a coisa certa e age certo, você tem tudo que é bom de Deus. E ele não era crente. Entendeu? irmãos, então a semana que vem tem a lição número 10. Acho que vai falar, se não me engano, sobre proteção, né? Proteção divina. Né, Rogério? E eu espero que seja bênção para nós, como tem sido até aqui. Amém? Deus nos abençoe aí. Vou esperar terminar lá dentro. Acho que terminou. Eu procuro ouvir coisas boas. Principalmente nessa rua que eu moro. Fala para eles assim. Você já viu o professor terminar a aula assim, 5 minutos antes? Dá um... Não, Não, né? eu tenho uma professora aqui que. Por isso que eu falo. Eu tenho uma professora aqui que ela nunca termina. Ah! Entendeu? Eu vi muitas coisas na igreja. O Zé